Bom, agora nós vamos para a nossa aula de português. Aproveitando a nossa aula de português, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa história da Arabella e as questões que eu havia falado na aula anterior de português. Quando eu falei, vocês vão interpretar o texto. Toda vez que a gente usar esse termo interpretar, quer dizer que você vai colocar e responder o que você entendeu daquele texto, daquela história, tá bom? Então, no caso, nós tínhamos feito a leitura, né? Eu fiz a leitura para vocês no vídeo e depois eu falei para vocês interpretarem, ou seja, responderem as questões, tá? Então, sempre que eu usar esse termo, nós vamos estar falando o quê? É para vocês responderem de acordo com aquilo que vocês entenderam da história, tá bom? O que vocês entenderam dessa história da Arabella, tá? Aí, dando continuidade às nossas atividades, nós vamos lá para a página 8, na disciplina de português. Hoje nós vamos na página 8. Nós vamos recomeçar da atividade 6. Na atividade 6, vocês vão ter aí um quadro que tem algumas palavras que você vai fazer a leitura e vai reescrever em letra cursiva, tá? Vamos treinando aí a nossa letra cursiva. Então, vai ter lá Arabella, elefante, bicicleta, servos, aniversário. Você faça a leitura e reescreva ao lado, tá bom? Depois, na atividade 7, nós vamos relembrar pontuação, lembra? Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Aí você vai lembrar, final de frase, que ponto eu uso? Se eu te fizer uma pergunta, como você está hoje? Qual ponto eu uso? Interrogação, estou te fazendo uma pergunta. Se eu disser, que dia lindo, eu estou exclamando, eu vou usar o ponto de exclamação, tá bom? Então, você sempre relembra, um ponto final é ponto de final de frase, ó, já diz o nome final. Depois, o ponto de interrogação é quando eu interrogo, eu pergunto, que dia é hoje? Eu estou perguntando, eu termino com um ponto de interrogação. E exclamação é quando eu falo algo assim que eu exclamo, né? Eu estou de um sentimento assim, por exemplo, que dia belo, como você está bonita hoje. Ai, que susto! Quando eu leio uma história que tem lá, socorro, socorro, sempre é uma frase que me chama a atenção, que eu termino com aquele ponto de exclamação, que ele vai indicar admiração, alegria, surpresa, espanto, tá bom? Então, você vai observar aí o quadrado e vai responder também. Onde é que vamos encontrar um animal desses? Que ponto que você vai colocar? Era uma vez uma princesa chamada Arabella. Que ponto que você vai colocar, tá bom? Depois, a página 9. Então, português, nós vamos trabalhar página 8 e página 9. Nós vamos fazer lá na página 9, na atividade 8, nós temos algumas palavras que nós vamos separá-las em sílabas. Aqui eu vou até relembrar da aula de matemática que eu falei de par. Sílaba, sempre que eu tiver palavras que eu separá-las de 2 em 2, eu só vou usar 3 no caso do quá, que, né? Aquela do queijo. Agora, o gue, que é o G da galinha. Mas se não, se eu trabalhar sempre com uma letra, consoante, uma vogal, é um par, é uma sílaba. Eu vou separando por sílabas. E essas separações, elas têm um nome, né? Lembra lá? Elas são monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Se eu parar para analisar, os próprios nomes já me dão a resposta. Por quê? Mono, tá? Sempre que eu usar esse termo mono, eu estou falando de uma sílaba. Então, monossílaba é quando vem uma sílaba. Você vai ter uma explicação aí também. Depois, dissílaba, de dois, né? Duas sílabas. Por exemplo, bola. Eu tenho bó aqui e o lá aqui. Então, eu tenho duas sílabas. Depois, trissílabas. Três.
Eu já sei que eu estou falando de 3 sílabas. Macaco. E polissílabas é quando tem 4 ou mais de 4. Quando for palavra muito grande, que eu for separar em várias sílabas, mais de 4, tá bom? Por exemplo, bicicleta tem 4, então provavelmente ela é o quê? Polissílaba, tá bom? Depois, na atividade 9, você vai aí ler com atenção e vai analisar a palavrinha para você completar no espaço que está faltando. Por exemplo, o aluno do 3º ano é muito amigo ou amigo? Go. Será que eu vou usar o go ou go? Pensar, escrever. Princesa Arabella serve a vida dos animais desde os pequenos, como as formigas, as girafas. E aí a formiga tá aí. Formigas ou formiguas? Girafas ou girafas? E assim você vai completando as outras frases, tá? Então, na aula de português, nós faremos essas atividades da página 8 e da página 9. Qualquer dúvida, eu estarei aqui à disposição, tá bom? Obrigada, tchau, tchau!